Nova York, Wall Street, o epicentro das finanças americanas e do poder econômico, e uma das cidades mais icônicas da história do mundo. É o lar das sedes dos maiores bancos de investimento do mundo, como John Pierpont Morgan, Chase, Morgan Stanley e Goldman Sachs. A sede do gigante do mundo de gestão de ativos, BlackRock. E é o lar das maiores bolsas de valores do mundo, incluindo a Nasdaq. E, claro, a Bolsa de Valores de Nova York, que em 2023 representou 42% da capitalização de mercado global, cerca de 67 trilhões de dólares, mas nem sempre foi tão poderosa e nem sempre foi a capital financeira do mundo. Ela simplesmente detém esse título hoje. Antes dela veio Londres, e a primeira vez que a cidade de Nova York assumiu o topo foi tecnicamente após a Segunda Guerra Mundial, mas isso não foi permanente. Você também se surpreenderia ao descobrir isso. Surpreendentemente, o influente índice global de centros financeiros, que, para ser justo, só começou em 2007, só colocou Nova York, ultrapassando Londres, como capital financeira do mundo em 2018. Mas isso depende dos critérios usados, de qualquer forma. Para outros analistas, Nova York já havia ultrapassado Londres muito antes disso. O que é certo, porém, é que desde a Segunda Guerra Mundial, ou Londres ou Nova York, ocuparam o primeiro lugar nas finanças globais. Com o tempo, trocando de posição, a Big Apple se firmou cada vez mais como a número 1 indiscutível. De todo modo, Nova York segue na liderança no futuro próximo. Então a pergunta é: como Nova York conseguiu superar a cidade que já foi conhecida como a capital do mundo, ou seja, Londres? Para entender, precisamos ver como Londres fez o mesmo com Amsterdã. No século XVII, era indiscutível qual cidade era a capital financeira global. Amsterdã estava no auge. Esse período foi o auge do Império Colonial Holandês, conhecido como Era de Ouro Holandesa. Colonizadores holandeses, da Companhia das Índias Orientais, fundaram Nova Amsterdã na ponta sul de Manhattan. Desde então, os negócios foram a principal atividade da região. O nome da cidade só mudou para Nova York com o controle britânico. Os laços entre essas três capitais financeiras globais são ainda mais profundos do que aparentam. Então vamos ver como essas transições aconteceram, começando por como Londres conquistou a coroa que manteve por séculos. Amsterdã foi o primeiro centro financeiro mundial. A primeira bolsa de valores da história da humanidade foi construída lá em 1602, incluindo a ação mais antiga do mundo, a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Muitos dos instrumentos financeiros complexos que permeiam o mundo financeiro hoje, como derivativos, opções, puts, calls, contratos a termo e futuros, foram todos criados na Bolsa de Mercadorias e Ações, perto da Praça Dam. Londres acabou pegando emprestado e aprimorando grande parte das bases estabelecidas pela capital holandesa, desenvolvendo eventualmente um sistema centrado no mercado, em oposição ao sistema centrado nos bancos de Amsterdã. Com o declínio político e econômico dos Países Baixos, no século XVIII, Londres tornou-se dominante após 1750, impulsionada pelo crescimento do setor bancário. Londres também passou a rivalizar com Paris como a capital financeira do mundo durante a primeira metade do século XIX. Em 1848, o Banco da França enfrentou problemas durante a Revolução que criou a Segunda República Francesa. Eles não podiam mais trocar papel moeda por ouro, ficando sem ouro. Isso permitiu que Londres emergisse como o centro financeiro definitivo. Daqui em diante, até a Primeira Guerra Mundial, Londres não vacilou em nenhum momento. Londres priorizou seu setor financeiro, muitas vezes deixando de lado as necessidades da manufatura britânica. Isso ocorria porque a City de Londres, distrito comercial central, onde ficam o Banco da Inglaterra e a Bolsa de Valores, era a força motriz da política monetária. Para o Império Britânico, ela era central na economia, financiando o comércio e a manufatura em todo o império, não apenas no território principal. Mesmo assim, a criação do Lloyds de Londres, Banco da Inglaterra e Bolsa de Valores de Londres fundamentou o boom econômico da Revolução Industrial. Entre 1760 e 1840, após isso, muitos bancos das Midlands e locais na Inglaterra se fundiram com grandes bancos de Londres e Birmingham, devido ao risco para os bancos locais. Eles ficaram envolvidos demais em indústrias únicas, como Bradford na lã, Oldham no algodão e Sheffield no aço. A fusão permitiu aos bancos diversificar empréstimos e reduzir riscos. Então, as fusões começaram a acontecer cada vez mais.
e de cerca de 1885 até o final da Primeira Guerra Mundial, tantas fusões de grande destaque aconteceram que os bancos da Inglaterra e do País de Gales foram rapidamente consolidados, restando 5 grandes bancos após as fusões. O surgimento dos bancos por ações, que permitiu que funcionassem como corporações com acionistas e preços de ações, juntamente com o desenvolvimento da responsabilidade limitada para bancos e outros acionistas, tudo isso contribuiu para a consolidação de pequenas entidades em alguns gigantes bancários. O porte desses bancos e sua presença na principal economia mundial os tornavam o centro das finanças globais. Nesse novo cenário, a oportunidade para serviços bancários comerciais realmente se expandiu, porque os grandes bancos tinham muito mais capital para reunir. A Libra também se tornou a moeda de referência para transações internacionais na segunda metade do século XIX. Isso ocorreu por vários motivos. Além de estar ligada ao ouro, Londres era a capital dos mercados de seguros e commodities. Os bancos britânicos expandiam-se internacionalmente e o capital britânico era a principal fonte de investimento estrangeiro, tornando isso inevitável. A população de Londres saltou de 1 milhão em 1800 e 1 para 6 milhões em 1901. Essa expansão demográfica coincidiu com o porto da cidade se tornando o mais ativo do mundo, desencadeando uma explosão de crescimento econômico ainda maior. Assim, Londres tornou-se a principal opção para bancos estrangeiros se instalarem, investirem e obterem crédito de diversos prazos. Isso está no centro da questão do centro financeiro. Quanto sua cidade atrai de investimento estrangeiro? Como exatamente as regulamentações bancárias facilitam o investimento estrangeiro? Você é o melhor em inovação e serviços financeiros. Não se esqueça também de que a posição geográfica de Londres, no fuso horário Greenwich Mean Time, permite que eles possibilitem que seus banqueiros e operadores atendam perfeitamente tanto clientes asiáticos quanto norte-americanos durante o horário comercial, além dos europeus. É incrível poder ser a ponte entre os dois. Certo, de todo modo, é assim que Londres ficou no topo por tanto tempo. Isso mudou com o Acordo de Bretton Woods em 1944, que criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. E, mais importante, tornou o dólar a moeda de reserva mundial, com as demais atreladas ao seu valor. Isso consolidou Nova York e os Estados Unidos como a principal superpotência da época, com a maior economia mundial. Mas mesmo assim, na verdade, é discutível se podemos apontar esse momento como o início de Nova York, basicamente se tornando a capital financeira definitiva do mundo. Alguns analistas dizem que isso aconteceu ainda antes, quando financiaram a França e o Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial, mesmo depois de definitivamente se tornar a número 1 de fato após a Segunda Guerra Mundial. Londres também voltou ao topo algumas vezes. A primeira vez marcante, mas breve, foi com o surgimento do mercado de eurodólares nos anos 1950, dominado por Londres. A outra ocorreu nos anos 1980. A Common Law inglesa permitiu que o Banco da Inglaterra deixasse mercados offshore pouco regulados crescerem, atraindo centenas de bancos estrangeiros para Londres. Nos anos 1980, os mercados financeiros de Londres foram desregulamentados, causando o chamado Big Bang. A desregulamentação ocorreu após a decisão de 1979, que liberou a compra e uso de moedas estrangeiras sem restrições. Algo que não era o caso devido às políticas da Segunda Guerra Mundial. Essas mudanças, como a adoção das negociações eletrônicas e a chegada de muitas empresas estrangeiras a Londres, fizeram da cidade a capital financeira mundial até o fim do século XX. O volume médio diário de negociações da Bolsa de Valores de Londres aumentou de 500 milhões de libras em 1986 para mais de 2 bilhões em 1995. Isso chegou ao fim, e Nova York reassumiu o primeiro lugar com táticas semelhantes às de Londres. Mas o processo de se tornar a principal capital financeira do mundo, na verdade, levou muito tempo para acontecer, e novamente, não é tão diferente do que aconteceu com Londres. O destaque de Nova York nas finanças ocorreu junto ao avanço do seu setor comercial. Se olharmos para a história da própria Nova York, e por que os holandeses escolheram ir para lá em primeiro lugar, havia alguns sinais óbvios do seu potencial. Os comerciantes holandeses consideravam o local ideal pelos portos, especialmente o atual porto de Manhattan, situado na foz do rio Hudson. O formato natural do porto era ideal
e as águas relativamente rasas do porto dificultam a formação de grandes ondas. Era mais conveniente que os portos da Filadélfia ou Boston, e o Hudson não congelava como o Delaware. Em 1825, com a conclusão do canal Erie, o rio Hudson foi ligado aos Grandes Lagos, e isso ajudou a cidade a se tornar o centro comercial mais importante dos Estados Unidos. No século XIX, o canal transportava mais mercadorias e pessoas que todos os outros portos americanos juntos, auxiliando Nova York a substituir Filadélfia como capital financeira do país. A posição deles na costa nordeste dos Estados Unidos da América é um dos principais motivos desse sucesso. No século XIX, Nova York tornou-se o principal centro de imigração dos Estados Unidos da América, dobrando a população da Filadélfia em 1860, com mais de 800 mil habitantes. Os imigrantes ocuparam postos na indústria manufatureira e comercial em expansão. Diversos fatores devem convergir: localização geográfica, crescimento populacional, para mão de obra e produtividade, e inovação financeira. O papel financeiro da cidade cresceu no final do século XIX, tornando-se um centro de negociação de ações e títulos. Entre 1890 e 1930, Nova York viveu experiência parecida com Paris na Belle Époque, destacando-se como capital cultural e vivendo uma era de ouro nas artes. Nova York não era apenas o centro das finanças e do comércio americano, mas também afirmava sua dominância como centro de mídia, entretenimento, cultura pop e alta cultura. Isso atraiu investimentos em diversos setores. Em 1920, mais de 25 das 300 maiores corporações estavam sediadas aqui. Apesar da Grande Depressão e do crash da Bolsa de 1929 no fim desse período, foi uma era catastrófica para as finanças. Nessa era, os Estados Unidos deixaram de ser devedores e passaram a credores, de receptores a investidores. Eles tiveram saldo positivo de pagamentos pela primeira vez, saindo das dívidas, o que impulsionou o rápido crescimento econômico. Essa transição ocorreu principalmente pelos empréstimos feitos aos governos francês e britânico durante e após a Primeira Guerra Mundial, necessários para países europeus com economias devastadas pela guerra. Situação parecida ocorreu após a Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall. Claro, quando a guerra ocorreu, Londres e o Império Britânico já estavam em declínio. A distância dos Estados Unidos do campo de batalha tornou o país um local seguro para investimentos. Isso colocou os Estados Unidos em uma posição onde eles se tornaram o hegemon claro do Ocidente, tanto econômica quanto militarmente. Isso permitiu que remodelassem o mundo à sua imagem, promovendo democratização e interdependência econômica, principalmente na Europa e internacionalmente. A teoria era: se o mundo fosse formado por democracias liberais, haveria menos motivos para guerras, pois democracias, em teoria, valorizam direitos humanos e evitam conflitos. Isso permitiria aos estados focar na prosperidade, com menos barreiras comerciais, maior interdependência econômica e economias integradas, tornando a guerra arriscada demais para ser buscada. Nessa busca, os Estados Unidos moldaram a economia global para maximizar seu poder, como eu disse antes, o Acordo de Bretton Woods, o novo conjunto de regras e regulamentos para um sistema monetário internacional, colocou os Estados Unidos e sua capital financeira, Nova York, em um nível inigualável. Na época, inimigos dos Estados Unidos da América, como a União Soviética, eram céticos sobre o novo sistema vindo de Wall Street. As instituições criadas em Bretton Woods seguiram recebendo críticas dos países do Sul global. Achar que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial só representam o imperialismo dos Estados Unidos da América é um pouco cínico, pois eles já trouxeram benefícios ao desenvolvimento internacional. A dívida dos países em desenvolvimento com essas instituições acaba sendo, na verdade, com os Estados Unidos da América, o que os pressiona a seguir as políticas norte-americanas internamente e externamente. Esse é, na verdade, um dos grandes motivos pelos quais o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul está se expandindo tão rapidamente hoje em dia, porque oferece uma alternativa a essas organizações que estão ligadas ao poder e à influência dos Estados Unidos da América. Então, Bretton Woods foi realmente o começo da hegemonia dos Estados Unidos da América como conhecemos hoje. O dólar valorizado fez Nova York virar o centro financeiro mundial. Daqui em diante, Wall Street e sua indústria financeira se tornaram as mais fortes do mundo. Os bancos de Nova York continuam sendo os maiores e mais ricos do mundo, com as melhores opções para empresas em busca de financiamento. E o ciclo continua se alimentando.
Quanto mais empresas inovadoras e bem-sucedidas chegam, mais a indústria de serviços financeiros cresce, e assim por diante. Com o tempo, esse processo fez Nova York se destacar. Em 2024, a cidade de Nova York abriga 41 empresas da Fortune 500, incluindo os maiores bancos do mundo. Isso é o primeiro lugar, de longe. Houston está em segundo lugar nos Estados Unidos da América, com 21, principalmente nos setores de energia, petróleo e gás. Para comparação, em 2023 Londres saiu do top 5 cidades do mundo. Com sedes de corporações da Fortune 500, agora são 9, abaixo das 13 em 2022. A inovação em vários setores impulsionou a dominância financeira de Nova York na segunda metade do século XX. Nova York tinha as maiores bolsas, bancos e era centro de inovação em telecomunicações, tecnologia e investimentos. Ela segue líder em atrair negócios, mantendo o primeiro lugar entre concorrentes globais. Por exemplo, o setor de fintech é fundamental para atrair empreendedores para a cidade de Nova York, porque oferece recursos e expertise que outras cidades não conseguem. A cidade possui incubadoras de fintech, que oferecem financiamento e mentoria para startups em estágio inicial e intermediário. Nova York é líder mundial em regulação financeira, sede da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América, responsável pelos mercados do país. Além de expandir setores lucrativos como tecnologia e bancos, Nova York é destaque no fluxo global de talentos. Assim como Londres atraiu imigrantes de todo o mundo no século XIX, Nova York fez o mesmo na era moderna. Agora, em vez de comerciantes, os mais desejados são os graduados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E quando digo ciência, tecnologia, engenharia e matemática é ainda mais específico. Quero dizer no contexto de fintech, o que atrai muitos analistas quantitativos, conhecidos nas finanças como quants. Esses matemáticos qualificados impulsionam a análise de risco e as decisões estratégicas nas finanças. Não há muitos analistas quantitativos competentes disponíveis. Eles são muito disputados na indústria financeira. Nova York se beneficia por ser um polo para esses profissionais qualificados devido à imagem da cidade icônica, além dos salários obviamente altos. Grande parte dos talentos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática nos Estados Unidos da América são estrangeiros, beneficiando a cidade com a fuga de cérebros. Não apenas em países em desenvolvimento, mas também em ricos, pessoas buscam mais dinheiro ou assumem riscos. A saída de pessoas talentosas e educadas dificulta o desenvolvimento de setores ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e assim prejudica a economia do país. O país sofre por essa perda de talentos. Como outros grandes centros financeiros e tecnológicos, Nova York se beneficia dessa imigração. Ser uma cidade líder no fluxo global de talentos, especialmente no setor financeiro, é outro motivo para a dominância contínua de Nova York. Com talentos globais, investimentos e inovação indo para Nova York, como um rio de ouro, a cidade e seus negócios seguem enriquecendo em um mundo de capitalismo de livre mercado. Os recursos ficam concentrados no topo, nas mãos de poucos. No sistema financeiro internacional atual, a não ser que algo inesperado mude drasticamente o rumo. Nova York lidera esse sistema, ampliando riqueza, influência e poder anualmente, consolidando-se como capital financeira mundial.